Cabecinha tá bem? Não tá? Então preste atenção que tá começando mais um Vralcast, hoje com o psicanalista, professor titular da USP. Da USP. Bom, escritor Christian Dunker. Bem-vindo ao Vral, Christian. Bem-vindo, Christian. É uma honra ter você aqui. Os meus 4 psicólogos ficaram muito felizes de saber que eu ia encontrar você. Então, espero que aí você me ajude e ajude eles a me ajudar. Os 4 estão trabalhando juntos, no caso? É uma junta? Eu vou segunda, terça, quinta e sexta. Cada dia num. Legal. Como eu escolhi me tratar. Posso começar fazendo já uma pergunta que acho que o Brasil inteiro quer fazer, e acho que o Vral, ele sempre... A gente é meio a voz do Brasil, então a gente está sempre de acordo com o que o Brasil quer. Qual é a diferença entre psicólogo e psicanalista? O psicólogo faz um curso de psicologia que habilita ele a se tornar psicoterapeuta, receber pessoas e escutá-las, né, no contexto da redução do sofrimento psíquico. O psicanalista é uma formação que vem depois de outras formações que não precisam ser de psicologia. Mas o psicanalista é tipo um psicólogo gourmet, que pode cobrar mais caro, por exemplo? E o psiquiatra é um psicólogo que pode dar remédio? Com quem que eu falo para conseguir meus 20 gramas de Reconter? Então, o psiquiatra ele fez medicina antes, né? E daí ele tem uma especialização que é psiquiatria, que podia ser cardiologia, pneumologia, oftalmo, ele vai fazer psiquiatria. Freud, os fundadores da psiquiatria, eram todos psiquiatras ou neurologistas. Não, acho que Freud é psicanálise, não é psiquiatra. Então, mas ele fez neurologia, ele era um pesquisador em neurologia. Tem certeza? Eu acho que não. Eu acho que Freud é psicanálise. Sim, mas Porque você que vai no psicólogo, você é um especialista aqui. O Freud era um pesquisador de bancada, que a gente chama. Né? Mas deve ser ruim tu tratar com um psiquiatra, não? Porque o cara joga um pozinho na tua bebida, já era, meu. Mas a gente tem poderes também, né? A palavra, ela encara o pozinho, pim-pim. Você acha que a palavra é mais poderosa que o remédio? É pau, né? Não. Palavra e remédio. Não... Depende, né? Assim, se a palavra mais o remédio, né? Se fazer psicoterapia e tomar uma medicação, para muitas condições, é a situação ideal. Né? A situação em que você ganha-ganha. Né? Tipo depressão, tipo ansiedade, tipo fobia. Então, são 4 profissionais que cuidam da área psíquica, que é o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra e o psicótico. São os 4... O psicótico, ela tá meio fora dessa parada, né? Mas é psi também. É psi, mas o psicótico, a palavra psicótico vem da expressão psicose, que é um tipo de diagnóstico. Queda de cabelo pode ser psicológico também? Pode, chama-se alopécia, ela acontece ligada a experiências traumáticas. E problema de irrigação, assim, do sangue? Vasoconstrição, né? Quando você tem estresse prolongado, síndrome vasovagal, problemas, vamos dizer assim, de hipertensão. Tem uma relação direta com os estados psíquicos. Não consegue transar muito tempo. Bom, também é um sintoma psicológico em grande medida. Há casos em que você tem ali um impedimento orgânico também, né? Orgânico? Orgânico. Você pode ter um problema de irrigação. Pergunta, né? Não, eu não tenho nada. Gritar o nome da ex enquanto tá dormindo é um sintoma psicológico? Depende um pouco da ex também, né? Porque se for aquela ex que você... assim, quer ardentemente retomar e, enfim, no fundo é um desejo que ficou ali mal parado, é só assim a mais do seu sonambulismo, né? Mas se for aquela ex, que é aquele zumbi que volta, né? Em pesadelos, e causando assim muita angústia, aí a gente tem um sintoma, né? Sabia que o meu primeiro assunto com a minha ex foi que as palavras criam universos? É uma colocação bem psicanalítica essa sua, ou da sua namorada. Nossa, eu prefiro... Funciona muito bem. Obrigado. Sim, há muita dúvida se esse diálogo realmente aconteceu, doutor. Desculpa. A graça é que as palavras criam universos, mas também descriam universos, né?
fazem desaparecer o universo. Isso é uma indireta sobre ela ter terminado comigo? E pode ter alguma relação com, enfim, criação de estados de afeto, como humor, como Entrando amor, nesse assunto aí como... de saúde mental, que agora a gente tá vivendo essa ditadura da saúde mental, né? Obrigado, Mike. Porque, pô, a gente já não podia comer salgado com presunto, que já vem reclamar que tem carne, não sei o quê. Aí já vai molhar o biscoito no refrigerante, aí tem refrigerante que tem açúcar. Aí agora tem esse negócio aí de preocupar com a saúde da cabeça. Pô, peraí, eu não sou maluco, pô. Por que eu vou fazer terapia? Você não acha que a medicina... Porque Tá. ele é maluco, ele precisa. Eu não preciso. Tá. E você não acha que a medicina, ela tá, de alguma forma, meio que jogando todos os trabalhos pros psicanalistas? Porque agora tudo que a gente vai no médico não, acho que você tem que falar com... Isso é psicológico, isso é psicológico, isso é psicológico. Outro dia eu fui lá, tava com o coração acelerado, tava com taquicardia. Nem sabia que isso existia. A mulher falou, não, isso é psicológico. Eu falei, não é não. Tipo assim... Isso é um grande preconceito e equivocado, né? As pessoas traduzem o que significa psicológico, né? Na prática, é moral. É força de vontade, fé, pensamento positivo, disciplina de si, a ordenação, né, do próprio cotidiano. Quando você não sabe lidar muito bem com aquele sintoma, com aquele quadro, você diz isso é psicológico no sentido de toca pro outro. Mas é melhor pra vocês, que o psicólogo. É mais ou Você deve estar ganhando mais dinheiro. menos, porque com o passar do tempo, esse empurra pro lado virou assim, mas enquanto isso, toma aqui essa medicação. Enquanto isso, toma essa bola pra, enfim, funcionar bem na cama. E isso... Oi, foi uma indireta? Não, deixa ele falar, cara. Estritamente Ele tá falando as técnico. paradas, pô. Tu falou alguma coisa? Não, ele tá falando normal. E, Mas o negócio que eu falei da saúde mental lá, por que todo mundo precisa fazer terapia? Isso é uma coisa de vocês pra ganhar dinheiro, não é não? tudo mercado, né? Você pode usar esse argumento pra qualquer coisa, inclusive podcasts, né? Mas a ideia é que, assim, se você, 30 anos, 40 anos, fosse olhar para a cultura brasileira, ia ter uma coisa assim, eu não preciso de médico, eu não preciso fazer exames, esse negócio de gordura, sal, tudo bobagem. Em 50 anos o Brasil adquiriu uma cultura que hoje para nós é óbvio que se você não cuidar, né, da sua saúde, você vai ter um problema. Né? Então, essa é a mudança de cultura que a gente está vivendo. Né? Durante esse tempo, quem falou para você cuidar da sua alma? Minha avó, Glauce. Pra mim, não foi ninguém. Então, agora, quando a gente começa nessa nova etapa, tentando dizer isso, a gente encontra um cri-cri, assim, ninguém tem muito claro, né, que é, de fato, cuidar de si, no sentido psicológico do termo. Já até entrando nesse tema que a gente começou a falar dele, toda hora eu tenho que chamar a atenção dele. Aqui no podcast. Você. Desculpa, eu vou ser obrigado a falar. Toda hora tem que chamar dele, sempre fazendo uma merda, não sei o quê. Aí toda hora ele fala... O que você fala? Não é minha culpa, eu tenho TDAH. TDAH. Eu tenho TDAH. Inclusive... Por que toda hora agora tá todo mundo falando isso, que tem TDAH? O que é TDAH? Transtorno do déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Pode ser o acessório ou o pé de boi. Então, por que todo mundo tem isso agora? Descobriu isso ontem? Não, doutor, mas eu tenho TDAH sim. Eu fiz um teste de 10 perguntas no TikTok pra saber se tinha TDAH ou não. Um autoteste. Exato, eu tenho TDAH com certeza. Tudo isso, todo mundo tem isso agora ou tem autismo, tá? Dividindo a parada. Porque as pessoas, elas, quando recebem um nome pro sofrimento que elas têm, elas se apaziguam. Claro. Né? Elas interpretam um monte de disfunções, dificuldades. Então, ótimo exemplo esse do signo. Que você pode dizer assim, tá lá as estrelas, né? Constelação, Alfa Centauro, a Ursa Polar. As TDAH. estrelas, então, o TDAH não é uma estrela ou um conjunto de estrelas, ele é uma constelação. Ela é uma convenção, né, de signos que você, vamos dizer assim, enumera e diz, quando estão todos esses presentes, então a gente tem um TDAH. Se eu quisesse, por exemplo, conseguir um atestado, não é o caso, de TDAH, o que eu deveria dizer pro médico? Que você não consegue coordenar direito as suas ações motoras, que quando você está lendo um livro ou se concentrando em
uma matéria, uma aula, por exemplo, a tua cabeça vai para um outro lugar, que você tem uma espécie assim de agitação motora, que você não consegue ficar muito parado, que você tem impulsividades que fazem com que você deixe as coisas assim incompletas durante o dia, né? Então, Você tá notando isso uma que ele tá xícara para lavar, Eu não tô prestando atenção. comecei ali a arrumar a cama, deixo meio terminado o meu trabalho, né? Meio incompleto. Mas você tá meio descrevendo a vida de um homem de 40 anos. E talvez seja por isso que o diagnóstico de TDAH se tornou tão popular. Esse é um fenômeno histórico. Tem formas de sofrer que são tão presentes na cultura que a gente nem liga mais para elas, o que é um problema. Eu acho que tem uma coisa que eu fico pensando sobre a sua profissão. Vocês passam o dia sentados ouvindo as outras pessoas falando sobre a vida delas. Sempre é uma coisa meio egocêntrica, falando dos problemas. Você presta atenção em tudo ou tu mete um TDAH às vezes também? Se você fixa o que te disseram durante 12 horas e em detalhes, você tem um problema. Não, e muita história Tem chata, né? uma- Muita gente que chega lá e fala, não, porque eu tô porque com é o só meu problema, PVA atrasado. imagina. Porra, vai se fuder. Não, mas é que os problemas humanos são bem interessantes. Se você se colocar assim Quando no, tem uma coisa no assim, ponto traição, de vista… quando vira uma novela, aí é muito também legal. tem essa, Mas quando né? é uma parada tipo assim, não, porque, pô, meu marido caiu na comodidade. Pô, meu amor. Senta nele. Então, aí já Senta nele. começa… Olha só o que você já inventou aí. Uma parada que seria incrível de Não, você por isso que eu sou apresentar pra uma eu senhora sou um pouco… acordada, recatada. Eu sou muito Aham. prático. Quando o Mike chega pra mim e fala, pô, eu tô com um problema, eu já falo, senta nele. Ou vai ou racha, né? Mas, enfim. Caralho, cara, fiz uma piada. É o que eu tenho que passar todo dia. Peraí, respondendo a tua pergunta, a gente tem essa… É uma habilidade mesmo que vai se formando de lembrar a estrutura do caso, né? Então você não lembra de tudo. E para lembrar da estrutura do caso, das suas questões, das suas conexões, você precisa esquecer algumas coisas. É um risco, mas a construção do pensamento clínico, ela passa por isso. Mas assim, Por exemplo, deixa eu lembrar de um caso muito querido para mim. Não pode falar. Não é o sigilo que vocês têm? Eu vou falar genericamente, né? De um paciente, criança, Ó o enfim, corte, que hein? passa comigo muitos anos e tal. E na última sessão, ele diz assim, onde está o gravador? Eu falei, gravador? Você lembra de coisa que eu falei na primeira sessão. Você lembra de umas coisas que nem eu mesmo lembro. Como é que você consegue lembrar? Tem que ter um gravador aqui. E onde E onde é que tava o tava, gravador? Onde é que tava o Não gravador? tinha o gravador estava aqui, né? Na tua cabeça? Tu botou… Como tu inseriu isso? O real é que a gente aprende a memorizar as coisas de uma forma muito específica. Ou Por então, exemplo, ou ele inventou também, e o garoto criança nem lembra. mas daí como é que ele ia ter inventado exatamente aquilo que levou ele a pensar que tinha um gravador, Não é né? criança você inventa qualquer coisa, ela entende qualquer coisa. E o Freud tem uma hipótese muito séria sobre isso. A gente eu olha sei. para as crianças e acha que elas não têm desejos, elas não têm sexualidade, elas só falam bobagem. E ele foi um dos primeiros a dizer assim, olha, a nossa infância ela é muito importante, ela define uma espécie assim de estrutura básica do que vai ser essa vida daqui pra frente. Então o Mike se fudeu. Porque ele teve uma infância dificílima. A infância dele foi uma infância regada a ódio, né? Nem tem problema com teus pais, sempre né? aquilo que é uma infância difícil do ponto de vista externo, né? Guerras, violências, privações, é uma infância ruim do ponto de vista interno. Tá. Aliás, tem gente que é incrível justamente porque, desde muito cedo, conseguiu inventar soluções, criar sintomas assim interessantes, né? Se virar com conflitos, coisa que o outro que teve um ambiente mais instável, mais protegido, não vai ter. Aí, viu? Babaca. Seu ambiente. Por isso que você não sabe fazer nada. Eu tenho mãe e pai presente. Olha só. Você falou aí que a criança de um determinado momento falou assim, é a última sessão, não sei o quê, imagino que ela tenha ficado boa e tal. Mas como é que se resolve esse negócio assim no gogó? Porque, por exemplo, sei lá, Luciano Huck, ele resolve os problemas tranquilo. Vai lá, reforma uma casa, bota um desafio, o cara passa, mete um dinheiro. Mas vocês fazem como? Que é tudo no gogó? Como é que vocês curam uma pessoa? Como o nosso amigo falou, né? As palavras criam universos. Toma. E esse jeito que você está colocando, né, de resolver problemas, né, ele é bastante limitado,
né? Ou seja, ou você tem os meios. Tá o chamando o dinheiro. Luciano Huck de limitado? Não ele é específico, mas Corte. a forma dele de vamos dizer assim, enfrentar os problemas comprando outra realidade, né? Pô, mas de repente você reformar teu Chevette é tudo que você precisa. E se você tiver o dinheiro pra reformar o Chevette, tá? Não, mas tá aí ele valendo. que te dá. Paga o Luciano Huck. Não, tudo Apresentador. bem. Então, mas o que isso transforma o sujeito que paga e compra outra realidade? Vai morar no condomínio. Ele vira porque outra lá pessoa, ninguém às vezes existe. até ele Mas muda. então, esse é um jeito da gente enfrentar a vida, né? E imaginar que os nossos problemas estão ali na realidade. Se mudar a realidade, tiver dinheiro pra comprar outra realidade, os seus problemas acabam, né? Então, Mas hoje um psicanalista poderia ser trocado, por exemplo, por um coach, porque tanto com um coach quanto com um psicanalista você dá dinheiro, você perde dinheiro. Mas o coach, ele ensina a ganhar dinheiro. Então, nesse caso, não seria melhor você ser atendido por um coach do que por um psicanalista? seguindo na linha que você está propondo, o Freud dizia assim: nada tira mais dinheiro das pessoas do que as neuroses deles. Mas Freud. Portanto, É isso, eu só falo isso. a gente está num ramo comparável com o do coach nesse sentido, porque na medida que você gasta menos tempo, menos ocupação, menos atenção com seus sintomas, você pode produzir mais e, eventualmente, se deixar enganar menos e ganhar um pouco mais de dinheiro. Mas o coach, pelo Agora- menos, ele te fala coisa, o Dunker. Entendeu? O psicólogo ele só fica ouvindo. O coach não, o coach ele fala pra você ganhar dinheiro, ele fala pra você correr uma montanha, ele bota teu nome num tênis, ele, por exemplo, faz o grito masculino, que às vezes, né, as pessoas não sabem gritar. É muito melhor, pô. Tem um orgasmo quântico também, que eu não queria nem entrar nesse tema. O psicólogo não faz nada disso, ele Não, fica parado. o psicólogo em ele é defesa muito dos psicólogos, muito passivo. eu acho que essa é uma imagem um pouco assim, velha, né? Eu tenho 4 Antiga. psicólogos, eu posso falar com propriedade. Assim, E talvez todos eles são quietos. eu tenho até mais propriedade pra falar de psicólogo que você. Aham. Você é um só psicólogo. Eu sou Psicólogo atendido por 4. esse é um Dunker, o ponto de vista psicólogo dele razoável. chora quando ele faz análise. Exato. Chorar é uma forma de falar. O outro olha dorme. aí, Um ele dorme. fala. Um chora, um dorme. Tem um que Não pede te pra eu- responde mais. Não responde. Mas você anda E um falando que pede coisas pra eu pedir interessantes doce. pra ele? Eu peço doce pro consultório pra pessoa. E eu vem pago. e você paga. Eu pago. E deve ser uma técnica meio heterodoxa, assim, que ainda tá usando pra Claro que casos é assim hétero, muito. porra. Mas assim, Tá maluco? é só porque aqui o... homo, tóxico. Não, peraí, calma. Você tá rindo, ele tá rindo, sabe o que tá fazendo? Sabe o que tá acontecendo? Ele não tá respondendo a tua pergunta, ele tá fugindo da tua pergunta. Fala aí. Então, Porque você fica rindo, o cara foge. o coach é um motivador, né? A palavra vem daí. Coach Aí. técnico, né? O psicanálise também motiva as pessoas. Mas o coach, só que Uhum. vou ter que confrontar o que você tá falando. Mas aqui é o espaço. Quando você tem uma empresa, por exemplo, que você bota uma meta, aí o funcionário vai e não cumpre. Aí fica mal de cabeça. Aí, em vez de ele ir no psicólogo, eu prefiro que ele vá no coach. Porque o coach vai fazer o quê? Vai fazer ele bater a meta dele, vai cumprir a meta dele, entendeu? Às vezes dobrar a meta, né? Porque às vezes ele, tá com problema de saúde mental. Foda-se, porra. Então, a que preço, né? Que preço? A que Ah, preço? meta, O mesmo porra. preço que vai pagar no psicólogo. Mais ou menos. Porque O empresário precisa não se divertir, psicanalista- cara. Como é que o empresário... Calma, o coach pode fazer o sujeito Isso que é produzir psicólogo, né? mais. Calma. Mas será que é legal para as pessoas sempre produzirem mais? O empresário, com certeza. O cara, ele montou a empresa dele, ele precisa andar de lancha, cara. No final do ano, a quem é que vai gente pagar? Então investe, você a está gente dizendo investe. que o coach, ele fala pela posição do empresário. Concordo contigo. O psicanalista fala pela posição do sujeito que ele tem na frente dele. Eu concordou. Não Tem que pelos apertar, se não interesses apertar, eles dos outros, fogem. da Tô te família, falando. do médico, do professor, do empresário. Isso é uma grande definição, assim, do que é um psicanalista. Ele está comprometido com você. Não está comprometido em te adaptar para o mundo. Ou aumentar a sua produtividade quando você não quer. Vamos falar Do ídolo deles? vamos ter que falar, né? Ah. Você fica essa questão aí toda de Freud explica, você já citou Freud aqui 200 mil vezes. 3 ou 4. No fundo, ele que é o psicólogo e vocês estão só repetindo o que ele falou, não é Os isso? psicanalistas são muito atentos às palavras. À precisão das palavras. Como a gente usa, exagera, ironiza. A gente é bastante, assim, rigoroso com as palavras, porque a gente acha que os universos se criam nos detalhes. Mas por que vocês ficam repetindo Freud o tempo todo? Não é mole? O tempo todo é mais um exagero de vossa parte, né? A gente falou aqui sobre coaches. A gente falou Mas aqui tudo sobre que a gente várias falou, coisas. tu jogou um Freud. Posso jogar o Lacan também. Posso jogar uma Melanie Klein. Eu tenho um time completo aqui. O de vocês é
Melanie Salão? Klein é a teoria dos três saberes? 3 saberes. Me conta, como é que é? 3 Judiciário, executivo, legislativo. Viajei, não tem nada a ver. É uma espécie de Montesquieu da psicanálise. Tá. Né? Acho que funciona, sim. Né? Divisão, né, da subjetividade. Splitting. Mas pelo que eu estudei bastante para essa entrevista, Freud, ele basicamente falava que a culpa de qualquer sofrimento é dos pais. Então, nesse caso, você também defende a ideia de que os pais têm que pagar tudo pros filhos até o fim da vida dos filhos? E onde que você leu exatamente? Falando em palavras e rigores, com Google. as palavras. Google. Google. Brasil Escola. Brasil Escola, mas é o Brasil mesmo ou o Brasil Paralelo? Qual que você Não, tá Brasil- seguindo assim mais? Brasil Paralelo. Brasil Sim, Paralelo. eu Tem o também, eu Paralelo, sigo, mas tem a não- diagonal, obstetriz, porque o Freud jamais falou que a culpa dos seus problemas está nos seus pais. Não, fala né? assim, desculpa. Ele fala até daquele complexo de Édipo. O complexo de Édipo é o complexo do sujeito, né? Como é que ele lida com os pais, como é que ele interpreta o que Mas os pais tinha coisa ali querem. do comer a mãe do amigo, não tinha um negócio desse? Não é do pode amigo. rolar, às Não, mas vezes, não é né? do amigo. No complexo eu de tava te explicando Édipo. isso. Mas não é por isso que você vai comer minha mãe. Você não vai comer minha mãe, cara. O Você negócio. você vê como as palavras vão criando o- teatros, realidades próprias. Mas o complexo de Édipo é uma parada de você querer matar o teu pai pra comer tua mãe. Eu não quero matar meu pai nem Vamos comer minha mãe. assumir, assim, Eu não vou essa- comer minha essa mãe, doutor. alegoria Eu da tive coisa. tesão na minha mãe até no máximo uns 7 anos. Mas por isso que foi aquilo que eu tava conversando. Não é você que tem que comer sua mãe, é um amigo teu que tem que comer tua mãe. Não vou deixar você aquele comer, seu Mike, amigo caralho. que parece bastante com você, né? Que seria você amanhã, talvez. É um papo que a gente tá tendo já há um tempo. Inclusive, eu tô tendo eu e a mãe dele. É porque Não tá uma hora ele tendo nada, pegou. cara. Você não vai comer minha Tá mãe. bom, já passou, a gente já teve esse papo. Você Mas vê como o assunto é sensível, né? Sim, mas é claro. Desperta angústia, Mas é isso, porque pai e As mãe. pessoas vão se envolvendo, Pai e vão se mãe é o colocando, tema né? central da vida. Eu mesmo, assim, a minha ex, Stephanie, volta. Que te tira o sono. Sim, já aconteceu da gente estar Aham. transando. E eu falar, vai, mãe. Então. Então, Já não fui rolou- eu que falei, cara. Já Não falou fui eu comigo. que Inventei Eu vou fazer essa. o quê, cara? Eu vou fazer o que com isso? normal, brother, você não vai me julgar, mas, não. ó, vamos pensar assim, mais simples, né? Vamos pensar, onde que você aprendeu assim a amar e depois aplicou essa habilidade possante? Você aprende a amar com a tua mãe. Eu me dou muito bem com a minha aquelas mãe. que foram, aquelas que foram os primeiros, né, a te amar, os primeiros contatos afetivos. Agora, eu né? só acho que tem um problema aí, que você falou essa coisa do pai, você fica falando essa coisa de pai e mãe e tal, mas, por exemplo, eu não tenho pai, eu vou culpar quem? Eu posso culpar um tio? Mas a gente é meio rigoroso aqui com as perguntas. Como é que você não tem pai? Ele foi embora. Ele foi embora muito cedo. Então ele foi embora. O pai dele saiu dele, a mãe dele tinha uns 2 anos. Mas Não, então, o pai dele tinha tem 2 anos. pai. E mais, em geral, o que conta pra gente é a palavra. Então, acho que sua mãe talvez falou alguma coisa sobre seu Esse pai. moleque briga com a mãe todo dia. E a mãe pode falar sobre o pai no meio da briga. Mas E tá desculpe. valendo. O pai, a mãe, essas figuras não são exatamente esses personagens que habitaram nossa história, né? Os personagens concretos, atores concretos, né? E em grande medida Mas meu eles pai são não habitou minha história, ele sumiu. uma história onde um pai sumiu. É uma minha história. Então você tem um personagem que chama o pai que sumiu. Mas ele não aparece. Mas Mas ele aparece porque você está me fazendo uma pergunta sobre ele aqui, agora, depois de quantos anos? 44. 47. Então ele tá aqui, cara. Aonde? Nós estamos falando dele. Onde está? Onde está a Não internet? fala isso que o maior medo dele é o pai dele Onde surgir, está a cara. internet? Em que lugar ela fica? Teu Onde pai é está atrás. o inconsciente? Teu pai é atrás. Esse moleque tem Cadê o medo do pai. inconsciente? Não, essa é uma boa pergunta. Cadê o inconsciente? O inconsciente é uma coisa que existe, cadê ele? Você sabe onde está meu pai? Tá aqui, ó. Estamos falando dele. Entre nós, talvez, se você puder falar mais sobre o que você ouviu sobre seu pai, a gente pode se aproximar mais do que é um pai. Pra psicanálise. Não pro direito, não pra biologia, não. Mas como é que você sabe que um paciente tá bom de cabeça? Porque dor de dente, por exemplo, você vira e fala, tirou o dente, não passou a dor de dente. Como é que na psicoterapia vocês fazem? Pô, tá de alta. E depende um pouco de o que trouxe o cara pra lá, né? O pai. Quando o pai deixa de ser uma infernização na vida da pessoa. Eu Que é vou fácil mudar fazer. um pouco de assunto, porque eu fiquei um pouco abalado aqui.
Eu tava lendo aqui que você é um ator premiado, né? Um autor premiado. Mas eu só queria entender o título do teu livro, que o título do teu livro é Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. É isso. Como é que vai comprar um livro desse? Se eu comprar um livro desse, os caras não vão deixar eu entrar no avião. Antes de tudo, existem masoquistas. Vendeu o livro? Vendeu bastante. Foi assim, um sucesso mediano. Mas, no fundo, se você for olhar assim, as coisas mais interessantes da vida, são os nossos percalços, nossas contradições, nossas incoerências, nossos conflitos, né? Então, falar em mal-estar, né, é falar, assim, numa dimensão incontornável de existir, que é o fato, por exemplo, de que a gente vai morrer. Não é chato isso? Que a gente vai morrer? Acaba. Isso aqui, over. Uma hora. Eu não teria tanta certeza, não. A inteligência artificial tá chegando. A gente tem muito contato com o americano. Mas acho que tem coisas na vida que a gente precisa, assim, né? E em geral a gente não gosta, aceitar. Né? Como é que a gente faz com isso? Que tem coisa que não vamos mudar. Você vai ser sempre o segundo filho, terceiro filho, primeiro filho. Mas a gente não aceita qualquer coisa. E você pode ganhar também o irmão. Daqui a pouco. Tu não vai fazer. A gente não aceita qualquer coisa, nós somos o Vralcast, a gente não aceita qualquer coisa. Inclusive, eu queria perguntar, você escreveu muita coisa também de amor. Você acha que a gente não sabe mais amar? Porque é muito livro sobre amor e é muito complicado. Não é mais fácil fazer uma lista, 10 maneiras de pegar geral, 5 passos pra recuperar ex? Por que tanta instrução? Pra que tanta página, assim, que vocês ficam botando? Uma coisa mais prática. E depois que você conquista ela? A minha ex? Aí eu você pega como outra. loucamente. Chama-se amor, é o amor, olha lá. Não é assunto de problema, solução. Ter ou não ter, perdeu ou ganhou de volta. O que a gente faz depois que a gente tem? Posso mostrar uma contradição que você caiu aqui, porque a gente aqui é muito ligado, tá? Manda, vambora. Você falou aí de amor, você falou de depressão. Que você também escreve sobre depressão. Também, autobiografia da depressão. Não é contraditório já? Eu entendo tanto de amor quanto de depressão. Uma coisa leva a outra, Mike. Uma coisa leva a outra. Boa. Porque amar tá diretamente... Todo mundo que ama, termina. Todo mundo que termina perde 8 quilos. Eu tenho essa teoria muito básica. E quando uma hipótese sobre a depressão é de que ela envolve, assim, um luto que não resolve. Mas são coisas totalmente diferentes. O depressão é você triste, deprimido lá. O amor é você, fazendo sexo. Então, mas a ideia que ele colocou, que não é tão ruim, é que muitos casos de depressão estão ligados com perdi aquela que eu amava, aquele que eu amava. O pai é ausente. E o pai é ausente, vai complicando, né, às vezes. Vocês já fizeram aqui uma trollagem comigo aqui, por alguns segundos eu achei que ele fosse meu pai. Passou, não é engraçado, não quero esse assunto. Não, mas eu acho que a depressão é um assunto muito sério, você tem razão. E eu acho que ela não se confunde com tristeza, não? A depressão é quando você não consegue mais. Não é que você poderia e não vai. Não é uma preguiça do cara? Que às vezes, quero só ficar dormindo. Aí é mole, né? E é muito impressionante o relato, assim, dos depressivos que diz exatamente isso. Os outros acham que é só, assim, você empolgar e partir pra vida. Só que você, assim, tirou o motor de arranque do carro. Bota na ladeira, desce a ladeira abaixo. Eles fazem. Daí vai um quarteirão, 2, para de novo. Mas isso não é mimimi? Não justifica você não trabalhar, porque não sei quem eu sou. Calma também, né? Mas não é eu não sei quem eu sou. Eu tenho um negócio ali que não vai adiantar empurrar o carro. Você pode empurrar. Às vezes você pode até dar um empurrão no sujeito e ele vai mais um pouco. Funcionário meu que fala que tá com depressão e falta trabalho, a gente sabe o que a gente faz, né? Nós voltamos no tema, né, inicial aqui, que é o seguinte. Problemas psíquicos, se você não tem algum percurso sobre o assunto, ou vira moral, ou vira medicação, ou vira medicina. Pra mim, vocês ficam inventando toda essa resposta. Mas você não acha que o ser humano é assim, complicado? Ou você acha que... Mas por que não tem uma explicação? Mas por que não tem uma explicação simples pras coisas? Porque tudo é tão complicado. Tem uma explicação simples, geralmente errada. Porque ela não faz frente à complexidade da coisa. Desculpa, a gente só precisa de 3 coisas pra ser feliz. Pizza, mulher e carro.
Isso aí não tem problema, a gente não vai ter E a depressão. gente tá com o problema da pizza, mas o resto a gente tem. Sim, mas é porque é justamente isso que tá impedindo a gente. Então, mas é que pizza, mulher e carro já supõe uma outra coisa. Olha só, né? Que tá assim embaixo. A pizza e o carro, pelo menos, precisa de dinheiro. Que a mãe dele tem. Não, mas ele falou 3 coisas, não falou 4. Aqui a gente é rigor na palavra, entendeu? A gente é extremamente tem que perguntar chato com o que exatamente você o que- falou. Também não vou porque perguntar um senão negócio. eu vou falou lá. falar pra você que a vida psíquica é mais complicada. É difícil. Eu vi que você falou também negócio de escuta aí. Uhum, isso. Por que a gente tem que escutar o outro e tal? Eu entendo, mas assim, tem muito imbecil por aí. Como é que a gente vai ficar escutando todo mundo? O que a gente chama o imbecil, o ignorante, o idiota, né? Você tem algum São livro sobre isso? todos, tem. Chama Reinvenção da Intimidade, né? Mas o que onde tem a ver com imbecil isso? Eu falo das figuras, né? Essas figuras todas que são xingamentos, né? Alguns foram nomes de doenças, né? Idiotia era o nome de uma doença. Mongolismo era o nome de uma doença, né? Veja que a história da psicopatologia é a história dos nossos preconceitos também, né? Mas onde é que eu tava mesmo? Tu não escuta? Olha aí, agora você deu um ótimo exemplo de como funciona a psicanálise. Você devolveu para mim, né? Você me situou em relação à aparição aqui de um fenômeno, que é o quê? Um esquecimento. A gente tinha um quadro aqui no programa que é Com Quem que Você Come uma Pizza, que era, na época, patrocinado pela Pupo Pizza, só que, enfim, a gente teve um problema, a Pupo parou de patrocinar. Mas o quadro continua. Com quais 3 psicanalistas, se você pudesse escolher da história aí, você comeria uma pizza? Uau! É meio... Eu acho que com Freud, Freud, com Lacan, Lacan e Ferenczi. Tem? Talvez. Ferenczi. Diferente. Um húngaro bom, muito... estudava humor e tal, era muito criativo, propunha umas coisas Psicologia do tipo... forense é dele? Ele tem uns artigos sobre psicologia forense, mas não, forense, você tá meio lacaniano hoje, hein? Você tá pegando assim a poética das palavras. Explica essa coisa e tal do tal. Lacan aí. Tipo, Freud seria o 1.0, Pedro, Lacan o Pedro do 2.0. Flamengo e o Lacão Carlinhos, o Não, atacante? é mais o Arrascaeta mesmo, né? É tipo Arrascaeta e Pedro. Lacan joga mais que Freud? Não, são 2 T, são tipo Posições Pelé diferentes. É o Marco Nonino e Lela Torraca. e Rafael Veiga, assim, são épocas diferentes, não dá pra comparar completamente, mas são 2 craques, né? É que Pelé e Rafael Veiga tem uma distância grande. Tu botou isso mesmo? Cara, é a pior comparação que eu já vi na minha vida. Pô, ficou Mas, ruim caramba. pro cara que é o Rafael Veiga. Que é o... Não. Vocês têm que lembrar que é o desejo que move o ser. Então, as afirmações que a gente faz nem sempre são exata correspondência da realidade. Faz aquela Elas tua são o que a gente pergunta logo. quer que elas Então, sejam. eu também estudei um pouquinho, bem pouco do Lacan, né? Porque ele é meio foda-se perto do Freud. Mas eu li um pouquinho dele. Ele é E bem aí- Rafael Veiga. Ele é perto bem do Freud. Rafael Veiga perto do Pelé, né? Então, aí tem uma frase dele que eu queria mandar pra minha ex. E eu queria saber o que você acha dela. É do Lacan. Amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Eu quero mandar isso pra ela, mas eu não entendi o que isso quer dizer. É só porque eu pesquisei amor e aí apareceu isso. Aí, o que quer dizer essa frase do Lacan? Olha que interessante. Você não entendeu, mas quer dar pra ela mesmo assim. Mandar pra ela. Análise é coisa de inteligente, Então, né? mas você não entendeu, você não sabe, mas isso aí que você falta entender, você quer dar pra ela. Metade das coisas que eu falo eu não entendo. Não, Então, mas você tá ilustrando aqui a própria dinâmica dessa formulação. Uau! Olha lá. Amar é dar o que não se tem, que é o que eu não que entendo, você não entende. a alguém que não o quer. Isso, ela também não tá falando que manda pra cá o Lacan. Viu como é tão simples Caralho, assim? que Depois gata. do complexo todo. Que gata, cara. É. E eu chamo a atenção aí para o dar, né? Porque o amor tem que ver com você... Não é exatamente uma troca, né? Você não está retribuindo, você não está investindo, você não está pondo na bolsa, depois você me devolve, etc. É um ato incondicional, né? Eu gosto de dar, sabe? Ei, doutor. Cada um. É, Ele você tá vê? dizendo. Você Cada vê com como é seus fácil? quiseres. Tá dizendo. Fácil, é. Psicanálise é Quase fácil. coach. Bom, achei legal. Acho que a gente quer fazer um encerramento hoje?
Já que você tá com... Não, o que eu posso falar pra você é que você assinou o contrato aqui pra participar do programa e nesse contrato tinha algumas consultas grátis pro Mike, que eu coloquei inserido ali. Não, pra mim não. É pra tu sim. Mas eu paguei, não paguei? O pai e tal. Então, mas vão ser 4. Não, mas E vale... ele devolveu com uma pontuação valeu? aí, Mês valeu, que vem valeu, vai ter valeu. mais 3 pra tu surfar onda aí do teu pai ausente. Não foi isso que a gente combinou. Eu sei que não, mas eu meti no contrato dele e vai rolar. Então, muito obrigado aí pela tua consulta. Como é que é? Christian Dunker. Foi demais receber você. Ele fala... Aqui no Vralcast, Vral. não só fazer porque ele não sabe fazer. Então, obrigado aí por participação do Chris Dunker aqui no Vralcast. E, enfim, se você realmente tiver Queria pelo menos agradecer 15 muito minutos. vocês, assim, pela abertura, pela disponibilidade, Aqui pela é liberdade total de liberdade total. E eu acho que vocês me fizeram encontrar com uma ética, né? Que é uma ética que difícil a gente transmitir isso na psicanálise, que é assim, se a gente tivesse que ter uma paixão, né? Qual que seria a nossa paixão naquilo que a gente faz? Nossas né? ex-namoradas. Pode ser o amor, não é. Pode ser o ódio, também não é. É o que a gente chama de paixão da ignorância. Que é quando você, dia a dia, com aquele paciente que está com você há 10 anos, entra na sala e diz, eu ignoro alguma coisa sobre esse cara que não me falou ainda e que, portanto, é só porque eu reconheço essa ignorância, como vocês reconhecem, que a gente pode descobrir e criar alguma coisa. Parabéns, hein? Vral, pra vocês. Eu não entendi metade do programa hoje, Mike. Não entendeu, mas deu, né?